pessoal, bom dia. Vou começar então a tomar o início desse nosso bate-papo. Primeiro eu quero me apresentar, agradecer inicialmente a Adit pela oportunidade e quero me apresentar. Meu nome é Luciano Carvalho, eu sou diretor de novos negócios na Tru Hotéis. A Tru é uma administradora hoteleira que tem duas vertentes, tanto hotelaria tradicional, principalmente business, e multipropriedade. Hoje a gente faz administração de bandeiras internacionais, mas trabalhamos não só para a parte de business, mas em multipropriedade, bandeiras internacionais, bandeiras nacionais e desenvolvimento de marcas próprias de acordo com cada empreendimento. Então, o nosso foco é a operação desses empreendimentos, tanto com bandeira como desenvolvimento, tanto com bandeira internacionais como desenvolvimento de marcas e estruturas não só próprias, né, para projetos, para o desenvolvimento de cada projeto. Por quê? A gente entende, na verdade, que cada empreendimento ele é único, né? E muitas das vezes, é claro que uma bandeira, uma força de uma marca, muitas das vezes no empreendimento de multipropriedade, facilita, acelera as vendas, as frações e principalmente faz um posicionamento de produto que você consegue, inclusive, rentabilizar melhor os produtos. Porém, existem, como no nosso caso, a gente tem um produto, por exemplo, que teve um pré-lançamento em Sinop, no Mato Grosso, que já existia um parque aquático, já existia uma marca muito conceituada na região. Nesse caso, não fazia sentido você trazer uma marca para esse empreendimento, tendo em vista que o objetivo era trabalhar, inclusive, uma carteira que ele já trabalha de sócios que são do próprio parque aquático. E, nesse caso, a gente entendeu que o melhor formato seria aproveitar uma marca já consolidada, conhecida regionalmente, e desenvolver essa marca. É claro que todos os negócios têm particularidades, prós e contras, mas eu vejo que o necessário é o entendimento, de acordo com o investidor, o empreendedor, qual que é o objetivo dele, né? Ou talvez ter uma abrangência regional, talvez ter uma abrangência nacional, e para isso buscar uma solução que adeque a essa necessidade. A gente entende, inclusive, que agora existe uma tendência, uma busca, e que tem acontecido até por algumas marcas para esse tipo de negócio de multipropriedade, de empreendimento, porque começaram a surgir vários projetos, né? Hoje a gente mesmo anunciou pela pesquisa do CAI de 180 projetos. Então, entende-se que cada vez mais existe a necessidade de se diferenciar, porque muitos desses produtos serão concorrentes entre si e o grande negócio é trazer um produto, um diferencial para que o empreendimento seja único e consiga sair na frente do mercado, e não seja mais um produto, né? É claro que nós já temos excelentes referências e exemplos de ótimos produtos que já tiveram vendas muito boas, como o caso do Aimabu, do próprio Pioca. Porém, o que eu falo, hoje a gente ainda está num oceano azul, né? É claro que pela oferta que vai existir em breve, talvez ele não chegue a ser vermelho, mas ainda seja necessário algumas adequações de rota e buscar essa diferenciação dentro desse mercado de oportunidade. Mas a gente entende que isso é muito pessoal e customizado para cada empreendimento, né? Depende muito dos objetivos. Se o objetivo é, às vezes, até criar uma marca do próprio empreendedor, ele criar uma bandeira própria para desenvolver outros projetos, o grande negócio é entender as necessidades, as dores, para criar soluções personalizadas, né? Me apresentar, quero agradecer a Dito pelo convite. Sou Luiz André Vasconcelos, diretor da MME, que é a Marcel Empreendimentos, e hoje a gente tem duas vertentes também, uma na parte da construção civil e outra na parte da hotelaria. A nossa tradição, a mais antiga, é a hotelaria. A gente já está no mercado alagoano há mais de 30 anos, começou com o Marcel Hotel, e hoje nós somos a maior administradora hoteleira de Alagoas, com 933 unidades, dividido entre 5 projetos, que desses 5, um é o multipropriedade, né? O próprio Ipioca Beach Residence Resort, que funciona como hotel. E na parte da construção civil a gente está há 10 anos,
e hoje muito focado, né, nos nossos projetos que a gente já entregou e nos projetos futuros na Casa de Praia. Né? Casa de Praia é empreendimentos integrais, né? A pessoa só compra um apartamento e no multipropriedade também. E deixar a palavra com vocês para a gente trocar ideia depois. Deixa eu me apresentar, eu sou João Caseiro, sou diretor de desenvolvimento de novos negócios da Alival Hotéis. A Alival Hotéis é uma empresa que nasceu apenas para gerir multipropriedade, então é uma empresa que nasceu dentro do grupo Atrio. A Atrio ela tem 35 anos de mercado hoteleiro, é a terceira maior operadora hoje brasileira no Brasil, né? E a maior em capital nacional, 100% nacional. E nós somos também a maior empresa de franquia, a maior franqueadora de bandeiras hoteleiras aqui do Brasil também, com 74 unidades. Em franquia, nossa grande parceira é a Accor. Na Livá, quando nós construímos a Livá, a gente desenhou todo o know-how da hotelaria, por trazer o know-how back-office desses 35 anos, um pouquinho de DNA de incorporador, porque nós desses 76 hotéis nós construímos 25 pelo menos, então a gente acaba acumulando muito. E a gente entende que a bandeira hoteleira realmente hoje na multipropriedade, ela faz sentido em alguns mercados, mas pela exposição e pela força de marketing que é feito durante essa venda, você tem um investimento muito grande para simplesmente jogar essa bandeira, essa marca que o administrador faz, no exemplo do Ibioca, do Mabu, jogar ou deixar ela de lado colocando uma bandeira internacional. Então, a gente entende, eu acho que muito parecido aqui com o modelo do Luciano, a gente entende que a gente tem que sentar com o incorporador, entender as principais dores e ver se essa marca faz sentido, principalmente na venda hoteleira. Porque simplesmente no que foi criado a multipropriedade, que ela é criada basicamente para uso, né? A gente tem isso, basicamente para uso, não vai fazer sentido ter essa marca. Porque essa marca ela vai carregar custos para o condomínio, porque tem que carregar, faz sentido, a marca patrocina a camisa do Paris Saint-Germain, eles têm um marketing, criam coisas espetaculares, mas eles têm custo disso. E na multipropriedade a gente tem um custo em outros sentidos, e talvez carregar esse custo dentro do só condomínio, não. Quando eu falo que a gente pode ser um perfil de algum produto que ele possa ver um viés mais hoteleiro, ou seja, um produto que às vezes ele não vai ser 100% multipropriedade, 50% ele vai segurar para hoteleiro, talvez essa marca sim faz sentido pela potência de vendas, sim, pela distribuição, pelo hoteleiro que ela vai trazer. Isso eu acho que é interessante. João, eu acho que é um ponto que é muito interessante, que faz todo sentido e eu concordo. O primeiro ponto que a gente tem que entender é qual que é o objetivo. Se vai ser um produto de multipropriedade, o principal negócio desse projeto é a venda das frações. E esse é o ponto. Se você entende que uma marca traz uma ancoragem interessante, faz sentido para o público que você vai trabalhar, certamente ela não só acelera a venda, como aumenta o preço da fração. Via de regra, com os estudos que a gente tem, é acima do que é necessário na venda dessa diária. Vale lembrar que existem 3 usos, digamos, dessa multipropriedade. Depois que ela se transforma, depois que ela é comercializada, você tem o uso, que é o uso como segunda residência, a utilização do proprietário, a troca por uma intercambiadora, ou ela entra no pool para comercialização. Então, da mesma forma, os pesos, a gente entende que não só para a utilização, isso é interessante para o proprietário, porque é um ativo imobiliário dele. A partir do momento que ele tem um ativo que tem uma percepção de valor, que o mercado tem uma percepção de valor com a marca, ele tem um ativo mais valorizado. Na troca, via de regra, por ter uma marca forte, a sua semana vale mais nessas intercambiadoras, porque via de regra você consegue uma diária média melhor na venda, é um produto mais interessante. E no pool hoteleiro, quando ele retorna para o pool hoteleiro, é mais fácil e como você falou, existe um investimento inicial importante para a comercialização, né? E que no início, na venda da fração, ele é muito alto. Porém, existem 2 pontos. O investimento, você tem um investimento de marca, de brand, e investimento comercial. O investimento de marca, você já pode... A ideia é que você consegue sair em alguns momentos, claro, de novo, se fizer sentido para o projeto, você já não tem tanto esse investimento porque já existe uma marca consolidada. A gente
percebe-se muito como uma tendência, mas não só marcas hoteleiras, porque hoje são poucas marcas hoteleiras que trabalham e que colocam as suas marcas à disposição para multipropriedade. Mas pouquíssimas. E eu entendo toda a particularidade desse formato de negócio. Algumas optaram por não entrar, por entender que o negócio já está consolidado, mas que existem alguns riscos, claro, como todo negócio, como a gente vê que nós estamos vivendo algumas adversidades nesse mercado, mas por ter poucas marcas, eu entendo que, inclusive, não só marcas hoteleiras vão surgir oportunidades, mas de tematizações. Isso é muito comum, você criar essas tematizações, aí a gente já sai de franquia hoteleira, mas criar produtos que sejam tematizados. Isso pode ser o diferencial, agregar o valor ao seu empreendimento, fugindo de uma marca, de uma bandeira, uma bandeira hoteleira, mas trazendo um tema, trazendo a ancoragem numa marca forte, não necessariamente de serviço ou de hotelaria, mas que faça sentido para esse público. Acho que é até o caso do próprio Maimabu, né? Você está agora não somente no hotel e nem na marca. Você tem todo um entretenimento junto. Agradecer aí o convite da ADIT. Eu sou Raimundo Pimenta, estou como CEO do Maimabu, do grupo Mabu. O Mabu é um grupo que esse ano é um ano de festa para a gente. Nós estamos completando 50 anos de hotelaria. O grupo tem outros negócios, parte de energia, agronegócio, mas o grupo hoteleiro, a parte hoteleira, está completando 50 anos de existência esse ano. Nós temos um hotel que foi quando começou em Curitiba, é um hotel business, e nós temos um hotel de lazer, um complexo de lazer em Foz do Iguaçu. E aí a gente tem um mix-use ali, nós temos a hotelaria convencional, a multipropriedade e o parque. Então, no mesmo ambiente, a gente consegue encaixar esses 3 negócios. E para a gente fez muito sentido fazer a administração do nosso empreendimento de multipropriedade. Então, lá nós temos administração própria. Por quê? Porque a marca já carrega a tradição, né? Então, o nosso sobrenome produto, já, né? O produto Maimabu, nós vendemos 70% das nossas vendas para um público regional. O nome Mabu na região ali é muito forte. São 50 anos de história, de tradição. Então, já carrega toda a credibilidade, todo o padrão, né? Eu estava vendo vocês falando sobre a importância de ter uma marca forte, e muito dessa marca forte está ancorado em qualidade, né? Então, sem dúvida. E para a gente, como já temos 50 anos entregando alto padrão, entregando um serviço de qualidade, foi mais interessante manter a administração própria. Legal. Bacana. Só puxando o gancho que o Luciano comentou, dos usos eu acho muito importante tocar nesse ponto, a respeito do uso que o proprietário tem, né? Para uso, para pôr e intercambiar. Não sei como é que está nos empreendimentos de vocês, mas muita gente hoje deixa para o pool, né? Por mais que a gente vende como uso. Sim. Eu quero que seja a última opção ele colocar para pool, porque depois ele vai cobrar, né? Por mais que a gente tenha um histórico gigantesco de resultado, porque a gente trabalha com condotel. Então, prestar contas ao investidor já era simples para a gente. Prestar conta, né? Para 52 investidores por apartamento é difícil. É difícil. Mas isso eu acho que é um ponto muito importante. E desempenhar que é essa força da marca que tem que trazer, seja uma marca regional, seja uma marca internacional, para o próprio empreendimento. Brinca assim, a gente leva muito a questão de marca. A gente entende que nesse nosso negócio existem 3 negócios: o real estate, o imóvel, branded, que é a marca, e a gestão. Quando você faz os 3 seguindo a tua marca, que é a verticalização, que é o caso de vocês assumem, você assume o real estate, você está ali no skin of the game, né? Tamo no jogo, a marca é minha, ou seja, o sobrenome é meu, e eu vou fazer a gestão. Quando a gente vai por uma gestão terceirizada, que é o tradicional da hotelaria business, né? Vamos à hotelaria tradicional business de condotel, existe um pool ali de investidores, né? Ou um investidor único. Ele vai lá e escolhe uma marca,
e normalmente a administradora ela indica a melhor marca, acho que a gente tem que trabalhar muito bem a melhor marca, e ele vai e busca um administrador. Sim. E nisso, tem 3 negócios. Você não tem nenhum conflito de interesse. Sim. Aí vai muito do sentido. Pode ser que quando eu tenho a marca e só a administração, eu posso ter um conflito de interesse? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sou os 3? Não, você está alinhado no jogo. Então, a gente acredita muito que o papel fundamental de uma administradora, ela sendo vertical ou não, ela tem que escolher a melhor marca do produto. Perfeito. Sendo própria, sendo terceirizada, tudo, ela tem que trazer. E outro ponto que eu até ia comentar com vocês, eu acho que faz sentido a gente falar, é como vai ser isso lá no futuro? Hoje a gente tem um crescimento hoje legal, 15% de novos projetos no mercado. Então temos 180 projetos. Vocês conseguem imaginar 180 operadoras de multipropriedade trabalhando no mercado? Assim, a gente vai lá na CVC vender. Eu tô puxando a CVC assim. Imagina 180 operadoras indo lá vendendo a CVC. O cara da CVC não vai querer receber a gente. Ele vai receber quem lá. Agora, se você vai 3, 4, vai eu lá de Livar, vai o Luciano de Tru, a gente chega lá com 5, 6, 10 hotéis para vender, ele vai atender a gente vai falar dos 10 hotéis, muito bem, com força. Então, operacionalmente, formação de novos profissionais, acho que o desafio hoje, em todos os mercados nossos, na Atrio eu devo ter umas 400 vagas em aberto, nós temos 2.800 funcionários nossos, filial Atrio. Eu tenho 400 vagas abertas, e se a gente bater esse papo aqui daqui 2 meses, eu tenho as mesmas 400. Na Livar a gente tem na Livar a gente tem um problema. E aí na multipropriedade, vamos lá. Como é que a gente contrata gente que entende de multipropriedade? A gente está falando de um mercado super novo. Você vai ter que ensinar do zero. A gente está falando de um mercado super novo. Aí esse ano eu vou abrir 4 hotéis de multipropriedade. 4 hotéis. Melhor formar gente de agora, viu? Já estou falando, os meus gerentes. Então a gente está fazendo um curso de trainee agora para multipropriedade. Sim. Porque se eu não tiver esse curso, eu não tenho gerente no mercado que entende de multipropriedade. Não tem. E vou te falar, esse é um ponto, igual você falou, das operadoras. Hoje todos nós aqui já atuamos, entendemos como funciona. Porque você não vai formar novas empresas, inclusive, que tenham conhecimento sobre multipropriedade, que é um outro negócio. Não esquece a hotelaria tradicional, né? Porque existem particularidades. É importante falar negócio. isso, né? Da necessidade do especialista na multipropriedade e que é um profissional raro. Você quer ver, o mesmo cara que cuida do My Mabu, ele cuida do Mabu? Não. O seu lá, quando você abriu, Luiz, o Ipioca, você conseguiu trazer o gerente do Maceió Mar Hotel para cuidar do hotel? Trouxe de São Paulo. Eu acho que ele sim. vem aprendendo. Primeiro, assim, falando do profissional em si, a primeira coisa o cara tem que ter a querência, né? O querer de aprender. Porque é uma operação hoteleira, né? A gente sabe, eu sempre digo que hoteleiro, quando vai para multipropriedade, se dá bem. Agora, o construtor que vai para multipropriedade... Sofre mais. Sofre muito mais. Sofre em condo-hotel, imagine multipropriedade. Então, ele sofre bastante. E claro que tem as particularidades que, do meu ponto de vista, né, mas para voltar um pouquinho, é a comunicação com o proprietário. Muito importante. Que é simples, mas é trabalhoso. Né? É simples, a gente sabe o que tem que fazer, mas operacionalizar a teoria na prática é outra. Sim. Então, esse profissional tem que ter primeiro a querência, o querer de fazer dar certo. E assim, por isso que eu falei, já está em operação, pega esses trainees para ver como é a operação do dia a dia. É tão importante que essa questão de comunicação com o cliente, né, com o multiproprietário, na Atrio nós temos 11.500 apartamentos sob gestão. Quase todos são condotéis, tá? São todos investidores. Eu tenho 2.800 investidores. Tenho família que tem 600 quartos e tal. Como é que eu comunico com esses caras? Todo dia 15 eu deposito para ele a rentabilidade dele. São investidores. Eu tenho um aplicativo e eu converso com eles. Aí vamos ver, quantas pessoas eu tenho em RI de relacionamento com o investidor para 2.000? 2 pessoas. Tecnologia. É legal. Tem um aplicativo, um aplicativo parecido com o da XP, ele entra lá, vê a rentabilidade dele, vê a carteira. Aí vamos para Livar. Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Eu criei uma central de férias. É isso. Tenho lá 15 pessoas lá, da central de férias, para falar, para fazer ele usar, para fazer ele encantar. Quando ele vai cancelar, eu comunico com ele por que você está cancelando. Eu fazer ele usar outros hotéis da nossa rede, que eu acho que isso é importante quando a gente tem condotéis. A educação do multiproprietário é importante. Exatamente. Esse é o negócio. A educação. O cara comprou um produto há 2 anos, meu irmão.
Não, 2, né? Tem Ah, cara que comprou há comprou- 5 anos, esperou eu a tô obra. falando, eu tô sendo otimista. É. Ele comprou 2 anos, ele não sabe o que comprou. Não sabe. A gente tem um apartamento modelo, só para dar a palavra para você, Raimundo. A gente tem um apartamento modelo, a gente entregou igual, se não foi melhor. Tinha um frigobar, tudo lá, porque não era o perfil da gente colocar a geladeira. Sim. O cara chegou lá no apartamento, eu vi no apartamento geladeira, meu amigo, você não viu. Então, assim, é uma reeducação, é sempre lembrar ele, desde a venda até desde a operação também, como funciona. E isso é um detalhe importante, né? O cliente da multipropriedade, ele tem as expectativas muito elevadas durante a venda. Quando você vai fazer a administração, quando você vai entregar o produto que ele comprou para ele utilizar, a gente pode ter, né, a frustração. E muitas das vezes uma frustração que nem deveria existir, porque, veja, ele acabou de dizer, nós entregamos um padrão maior do que vendemos. Perfeito. E mesmo assim, o cliente fica insatisfeito porque não ficou, ou melhor, ele tinha uma expectativa diferente. Expectativa irreal, Mas, né? por exemplo, Irreal. você vende um produto pronto. O Ainda cliente assim- sai da sala, ele vai e entra no hotel. Ele já tá Ainda assim, hospedado no seu hotel já. Ainda assim tem uma dificuldade por causa do serviço, porque o serviço é Perfeito. intangível. Sim. Então, Mas eu acho que deve ter, com certeza, eu sei que no Babu tem. O cara comprou na sala de vendas, ele chega lá, ele já tem um atendimento totalmente diferente. Exato. Eu digo que ele sai da pulseirinha verde para pulseirinha golden já ali. Mas é exatamente esse o ponto. O grande diferencial, por isso que eu falo, não só na dinâmica do negócio ela é diferente, hotelaria com multipropriedade, como a atenção no serviço que a gente. E o serviço diferenciado que tem que ser dado para o proprietário, porque afinal ele é o proprietário, ele é dono. Então, o mecanismo que a gente entende na Tru, que ele tem que ser trabalhado, toda a equipe, trabalhar para o proprietário. É claro que existe o produto hoteleiro, que o cara que entra como hotel, que te compra como hotel, ele nem sabe que existe a multipropriedade. A ideia é que ele possa ser convertido para adquirir uma cota do produto. Mas é importante que a operação ela esteja em sintonia com a comercialização para que entendam que o principal negócio é o proprietário e tem que ter um tratamento diferenciado, ele tem que ser surpreendido. É muito importante que você tenha superar essas expectativas. Por quê? Por isso que eu digo, até a formação do time, ela é diferente. Eu já cansei por já estar muito tempo nessa área, né, em hotelaria. Antes, numa hotelaria tradicional, existia a dificuldade da próprio time da recepção entender o que era o timeshare e eles tratavam como um negócio que não era deles. Porque eles percebiam que era uma venda que chegava, eles não sabiam de onde, aí rodava na diária 00, e falou assim, cortesia, e existia uma restrição. O importante a gente entende que o principal, o ápice do negócio da satisfação é o seu proprietário usar e se sentir satisfeito. Por quê? Isso elimina ou reduz a rescisão contratual, o cancelamento. Isso reduz a inadimplência, porque ele percebe valor, né? E realmente é um produto que tem um valor. Ele sendo utilizado, claro, é um valor perceptível, imensurável. Ele consegue entender. Vocês, eu falo por experiência própria lá, nós tentamos entregar o mesmo nível de serviço, o mesmo requinte, ou até mais do que o cliente da hotelaria convencional. A gente tenta fazer isso para o multiproprietário. Qual é a grande dificuldade? Quando eu quero fazer algo a mais, uma ação de encantamento, um custo de marketing ou de personalização para o cliente da hotelaria convencional, eu coloco esse custo aonde? Dentro da minha diária. Então, eu já vendo e realizo aquela margem, né, no hotel tradicional. Do hotel tradicional, da hotelaria. Quando eu vou para multipropriedade, isso vai carregar. Eu posso fazer também? Posso. Mas isso vai carregar todos os multiproprietários no condomínio. Sim. E aí, será que esse cliente com poder de decisão de ser multiproprietário vai querer essa ação para poder impactar no custo do condomínio dele? Então, é muito mais delicado, porque na multipropriedade, você tem que tomar esse cuidado de entregar um serviço tão bom quanto na hotelaria convencional e até melhor. Sim.
e não sobrecarregar os custos de condomínio. Eu vou além, né? A gente tem que fazer um hotel de multipropriedade rodar ele com 50% do que a gente arrecadaria no hotel tradicional, que é o condomínio. Se você estourar isso, o condomínio vai ficar muito alto, vai gerar distrato, enfim, vai gerar uma reclamação. E eu acho que aí, falando um pouco até de tendência, né? Eu acho que tem que pensar a hotelaria como uns todos. Eu vou fazer 20 anos de hotelaria agora, né? Então, passei várias fases da hotelaria, quando o hotel vai, flat vem, multipropriedade, enfim. E a gente tem que pensar assim, pô, a hotelaria nós somos ainda muito quadrados na hotelaria. Esse é o sentido. A gente usa pouca tecnologia. Demais. Todos os nossos mercados, se a gente paga aqui na DIT, nossos concorrentes, todos usando tecnologia muito à frente do que a hotelaria tem. Então a gente tem que pensar hoje o que é a nossa hotelaria do futuro, né? E o multiproprietário, eu acho que ele não pode perder um tempo atrás do check-in. A gente tem todos os dados dele, por que eu vou parar ele na recepção? Por que ele não pode entrar no celular dele, reconhecimento facial, entra lá, abre a fechadura dele, conversa o tempo todo com alguém por WhatsApp, alguma coisa desse tipo, mas ele não tem que parar numa fila. E assim, a outra coisa também, assim, se a gente perceber, os produtos de multipropriedade, eles são feitos aspiracional. A gente atinge um público de compra que não é o público que usaria esse hotel numa diária. Então, o Ipioca, você fez um hotel 5 estrelas, mas tu não vendeu só para AAA, você vendeu para o público classe média. E isso é legal da multipropriedade. Exato. Só que na hora que você rodar esse pool, você vai rodar esse pool e o público que vai usar é o AAA. E aí o AAA vai chegar no hotel e ele tá pagando diária, mas o cliente que é dono, o cara que é dono, é o classe média. Sim. E aí eles vão se confrontar na piscina e pode ter um confronto de classe? Às vezes tem. E aí entra entretenimento, entra diversão. Parque aquático é o lugar mais democrático do mundo. O filho, os filhos estão todos juntos, independente de se o cara é classe A, classe B ou classe C. Eles estão lá brincando na mesma água, se divertindo, dando risada, e os pais estão felizes. Um tomando uma escola, outro tomando uma estelinha. E o detalhe é que, nesse caso, pegando o seu exemplo aí, o cliente que não é o AAA, ele é o proprietário. Exato. Ele tem diferenciais dentro do complexo que o AAA não tem. É isso mesmo. Porque está utilizando uma diária que ele comprou pelo pool. E aí tem esse conflito. Para a parte comercial, isso é até interessante, porque engaja uma nova venda. O AAA fala, olha, ele tem esse nível de serviço, eu quero isso para minha vida. Exatamente. Chega na recepção e comenta com alguém e o cara fala, não, para você ter esse nível de serviço, para ter essa coisa, você precisa ser proprietário. Você tem interesse? Vamos adquirir uma fração. Importantíssimo isso, Ramon, porque é exatamente o ponto. O tratamento exclusivo, todo mundo busca essa exclusividade. E esse tratamento exclusivo que você oferece para o proprietário, ele atrai e engaja para novas vendas, né? E muitas das vezes, o que você falou é muito pertinente, a questão do aumento de custo de condomínio, de acordo com a ação que você faz, mas o importante, é o que eu sempre falo, é importante você já pensar no empreendimento, numa multipropriedade, como uma multipropriedade, porque aí você já vai criar as estruturas para que sejam feitos esses atendimentos, para check-ins exclusivos, piscinas de acesso exclusivo para o proprietário. São coisas, como eu disse, a pulseirinha diferente, são coisas que acabam que, em pequenas coisas, elas trazem esse diferencial. Assim, tem a pulseira para realmente os colaboradores identificarem quem é quem. Eu já bati de cara. Puxando um negócio que o João comentou a respeito do recepcionista, foi um aprendizado gigantesco. Não basta somente a gerência saber. Você vai ter que ensinar desde o recepcionista, a faxineiro, o garçom. Quando ele falar que é dono de seus, além dos... O cara me vê lá, pensa que eu sou dono, né? Não, eu sou a pessoa que construiu, sou dono de nada. Hoje eu sou administradora. Além do Luiz André, tem outros donos aqui, não sei o quê. Então, essa explicação é muito importante e essa conscientização. É o DNA, né? O DNA da equipe tem isso. Eu acho que isso é muito legal, você ter essas trocas, né? A gente fala da pulseirinha, mas a pulseirinha é só um detalhe. Só um detalhe, né? O detalhe visual até para a própria venda, eles abordarem e tal. Mas eu acho que o sentido do pertencimento, dele chegar, ter alguma coisa importante dele, do proprietário. Se o proprietário não usar, ele só colocar no pool, ele vai destratar. Vai. Porque assim, não existe... Por mais que você diga que não venda,
que não vende Rentabilidade. rentabilidade. A gente não vai falar, não vamos nem tocar no assunto de quanto é o valor do metro quadrado que acontece na multipropriedade. Mas se no condotel que a gente vende ao metro quadrado do apartamento, pelo menos 3 vezes menos, a gente tem lugar que a gente não consegue dar rentabilidade para o investidor. Olha, a gente vê, e assim, vemos assim, troca de bandeira, troca de administrador. Será que é a administradora? Será que é a bandeira que não está dando essa rentabilidade? Ou será que é o local, ou a venda que foi feita? Então, na multipropriedade, o que a gente tem que tomar cuidado é a expectativa para ele tem que ser, pelo menos pagar o condomínio do ano, uma semana. Perfeito. Pode ser isso? Meu É isso. pensamento Mas ganhar dinheiro, não Esqueça, tem. não é para isso. Não Mas foi feito. você tocou num ponto que é importantíssimo. O que a gente faz na Truca? Claro que existem projetos que a gente já entra bem avançado, que o projeto já está em construção, já teve a conceituação do produto, mas a gente fala que nós não somos apenas um operador. Nosso objetivo é fazer o desenvolvimento do projeto. A gente faz a gestão do projeto, inclusive buscando indicar responsáveis por cada departamento, porque eu digo isso porque quando você cria já um conceito, você já faz a conceituação do seu produto como uma multipropriedade, que isso está alinhado com a comercializadora, que é parte importantíssima disso. Ela tem que entender o que vai ser oferecido, qual que é o nível de serviço, qual o tipo de serviço, quais os diferenciais para o proprietário, porque ela tem que fazer uma venda qualificada para você reduzir esse distrato no futuro. A partir do momento que você consegue, que você tem a comercializadora envolvida nisso e com entendimento, não só a comercializadora, mas o time de vendas, porque esse é um outro ponto que eu já vi, também o próprio time de vendas não tem informação precisa do produto. E eles acabam sendo criativos, né? Só desculpa lhe interromper, isso aí é uma pauta para 1h30 de Conversa. conversa. Essa integração. Isso é importantíssimo, porque esse é um ponto que vai fazer o sucesso ou não tão sucesso desse empreendimento. Eu já acho que é a concepção. No caso, por exemplo, o Luiz André, a marca é dele ali, o nome é dele, a incorporação é dele. Eu tô na sala toda o dinheiro, hora. quem tá no risco trabalhou de construir um tempo, ele participava. Se ele tem lá uma equipe como incorporadora, tem a sua equipe de engenharia e tal, ele tá pensando no produto, porque o negócio, assim, se acontecer qualquer coisa, é ele que tem que assumir. A venda é dele, a entrega é dele, é tudo dele. E a gente, assim, o Mabu também é a mesma situação, mas eu acho que as operadoras, não falando nós, mas assim, todas as operadoras que vão entrar nesse mercado de gestão, eu acho que no futuro, com certeza, a MME deve fazer também gestão para outros empreendimentos, porque é o DNA de vocês, eu acho que isso também faz. É ter o espírito de dono. É isso que eu falo assim, eu faço incorporação, tenho equipe de engenharia, mas eu tô lá presente. Não só simplesmente assino o contrato, a gente toma uma champanhe, resolve e aí daqui 4 anos, Luiz, a gente conversa que você vai entregar o prédio, 3 meses antes eu chego e toco o negócio aqui. Contrata a equipe. Não existe isso. Eu acho que esse bate-papo nosso foi bem produtivo, né? Ficou claro, assim, que para grupos hoteleiros, a fazer a administração própria é o mais acertado, porque é o negócio deles, mas o negócio da administração hoteleira, da bandeira para empreendimentos de multipropriedade, principalmente para incorporadores, é fundamental ter especialistas como vocês, como algumas outras bandeiras também que tem no mercado, porque é um segmento muito nichado, é muito detalhe, é novo, muito novo, então é muito importante. E a gente está chegando ao fim aí, né? Então, obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Agradecer obrigado, a DIT, Luciano, né? João, você, Raimundo. E muito boa essa troca. Dava para fazer 2 horas. Se puxasse o assunto do Luciano. Aí discorrendo um bom tempo. Pessoal, obrigado. Mais uma vez a DIT e todos por participar dessa troca tão produtiva, e quando tiverem as próximas me chamam que nós vamos falar essa 1h30. Eu também queria agradecer a DIT aí pelo convite, pelo espaço, agradecer vocês pelo bate-papo, acho que foi muito bom. Vamos continuar essa conversa lá fora, porque tá bem legal. Gente, obrigado aí.